Olá, querido irmão. Mais uma vez nos encontramos aqui para trazer agora o quarto episódio da Maria Luísa. Essa mulher que nos conta a experiência inédita da qual vale a pena conferir. E agora, o quarto episódio vem exatamente para nos falar aqui como ela lidou com as superstições. Que sem dúvida as superstições aparecem principalmente quando algo dá errado e principalmente ainda desta natureza, em que a família está passando crisões, está passando desafios como esse. Como lidar com a superstição? Imagine todo este percurso que Maria passou, sonho tão desejado, mas falhado. Como que ela passou tudo isso? Como que ela encarou a sociedade? Como que ela encarou a vizinhança, os amigos, os colegas, irmãos? E o que dizer, talvez mesmo com o próprio marido? Como que ela passou isso? Quanta pressão mental ela passou, seja frontalmente ou por consciência própria? Como que ela passou tudo isso? Queridos irmãos, não é fácil. Não é fácil do que Maria passou. Como que ela viu Deus nestes momentos que as coisas estavam a dar errado diante de tanta pressão externa e interna? Como que ela viu Deus? Como que ela considerou a Deus nesse momento? Imagine, mais uma grávida aparecendo. Sem dúvida, a suspeita apareceu. O desejo de anular para que não existisse mais, sem dúvida, não poderia faltar. Mas, querido irmão, isso conta muito como que ela considerou esta situação tão difícil como essa, que foi tão irresistível e se calhar necessitando anular ela, mas ao mesmo tempo desejando que não pudesse perdê-la. Como que ela encarou tudo isso? Queridos irmãos, o mais importante diante de tudo isso é qual foi a decisão, o caminho por passar. Sem dúvida, aqui neste episódio, Maria vai nos trazer detalhes e informações que vão impactar muito na sua vida, vai impactar muito na vida de cada um. Por isso, compartilhe, fique com ela até o final e você vai se aperceber quanto desafio, quanta experiência dura ela pôde passar. Contudo, qual foi a posição dela? É ela que vai te contar desde já. Maria Luísa, na tela. Olá, família. No último episódio, eu partilhei convosco como foi a minha sexta gestação. E neste episódio eu quero vos apresentar esta bênção, não é? Depois dessa longa trajetória, depois desses todos desafios, aqui está a resposta de Deus. Este é o blessing. Ele é a resposta. Ele é a prova viva de que Deus responde. Deus sempre age no momento certo. Então, neste episódio, eu gostaria de uma forma muito especial partilhar com vocês sobre como eu lidei com superstições. Como vocês sabem, quando nós passamos certas situações na vida, não faltam comentários, não faltam dizeres. Então, eu não sou exceção. Eu ouvi muita coisa. As pessoas diziam para mim que provavelmente eu tinha uma doença. E algumas pessoas acreditavam que os meus abortos, não é? As minhas operações, tudo estava ligado com feitiçaria. Então, neste caso, muitas pessoas sugeriram para nós podermos procurar outros meios, outros caminhos, para podermos resolver supostamente aquilo que estava acontecendo. Queridos irmãos, em meio a todas essas situações,
eu, assim como o meu esposo, nós tivemos que nos posicionar. Tivemos que tomar decisões. E é claro, a nossa decisão, ela estava fundamentada em uma coisa, nas Sagradas Escrituras. Nós tivemos que recorrer a Deus. Tivemos que perguntar ao Senhor: Deus, o que faremos? Nos dê a força, nos dê uma luz para nós podermos seguir. Porque meio a desespero, queridos irmãos, é muito fácil nós sermos levados a qualquer tipo de ventania, não é? Então, nós estávamos a correr risco de deixarmos aquilo que era o princípio de Deus e seguirmos por outro princípio. E, bom, nós sentamos. Eu, particularmente, eu disse a mim mesma: Senhor, aconteça o que acontecer, eu quero estar com o Senhor. Eu não quero me desviar dos seus caminhos. Eu não quero deixar de lado os seus princípios. Assim como o Senhor me ensinou lá na sua casa de adoração. Então eu quero seguir a sua vontade. E foi assim. Naquele momento de decisão individual, é claro que fiquei um pouco com medo. Porque quando as coisas dão certo, é muito fácil a gente dar graça. Mas eu pensei, imagine, se as coisas darem errado novamente, as pessoas vão me apontar dedo, vão dizer que eu te avisei, nós te falamos o que você deveria fazer, mas simplesmente você não quis ouvir. Então o medo tomou conta de mim. Mas mesmo com medo, mesmo com um pouco de segurança, eu decidi jogar tudo nas mãos de Deus. Eu me lembro, num belo dia, sentado em casa, foi depois de nós partilharmos da minha gestação para as pessoas mais próximas, me refiro dos familiares, das pessoas que não sabiam. Por causa das minhas circunstâncias, das coisas que eu passei, nessa minha última gravidez, nós decidimos não partilhar tão cedo com as pessoas que eu estava grávida. E um dos motivos que nos fez nós tomarmos essa decisão de não partilhar era exatamente para evitar certas coisas que as pessoas poderiam falar. E assim foi. No momento que nós decidimos partilhar a informação com os familiares próximos, aí começaram a surgir vários pensamentos. Alguns diziam: agora que você concebeu, é necessário nós fazermos o tratamento tradicional para segurar a barriga, para você não voltar a ter abortos, para a criança crescer saudável. Então, foram chegando essas opiniões. E dito e feito, um dos nossos familiares veio lá em casa, trouxeram-nos um leque de medicamentos tradicionais. Alguns medicamentos eram para banho, outros medicamentos eram para pôr embaixo de almofada ao dormir, outros eram para jogar no quarto e outros eram para poder jogar aí ao redor da casa. Enfim, eram muitos medicamentos tradicionais. E naquele instante que nós recebemos esses medicamentos, eu olhei para o meu esposo, depois das pessoas nos dizer o que nós tínhamos que fazer. Queridos irmãos, para não desapontar, eu recebi aquele medicamento, foram me instruindo e eu disse: está bem, eu agradeço e vamos seguir. Levamos aqueles medicamentos. Após as pessoas terem se retirado, eu sentei com meu esposo, eu conversei com meu esposo, eu disse: amor, nós sabemos qual é a vontade de Deus e nós sabemos que este não é o caminho que nós devemos seguir. E agora, o que nós vamos fazer? Então, durante a conversa, nós decidimos deixar de lado aqueles medicamentos tradicionais e seguir aquilo que é a vontade do Senhor. Existe alguém que nos apoiou muito, mas muito mesmo nessa decisão. Quer dizer,
não foi uma pessoa, foram 2 pessoas. A primeira pessoa na qual eu entrei em contato foi o pastor Amadi. Eu expliquei tudo, não é? Ele até que a princípio disse assim: querida, não é errado até nós tomarmos plantas medicinais para aliviar as nossas dores, até que não é um problema. Mas já quando envolve banhos, quando é para jogar dentro de casa, dormir em cima, é porque algo a mais está envolvido nesses medicamentos tradicionais. Então, minha decisão pessoal era que deixasse esses medicamentos e seguisse aquilo que é a vontade de Deus. Mas eu não vou te esforçar, porque no final de tudo, vocês é que devem escolher qual é o caminho que vocês devem seguir. Queridos, foi um alívio muito grande conversar com o pastor Amadi, porque depois daquela conversa eu decidi já firmemente seguir com aquilo que é a vontade do Senhor. E a outra pessoa foi a minha mamã Dominga, que é uma das pessoas que nos encorajou, nos ajudou bastante, foi companheira das madrugadas de orações, não é? Então eu também liguei para ela, expliquei tudo o que estava a acontecer e ela continuou a dizer: filha, se Deus permitiu você chegar até na fase em que você está, então Ele continuará a cuidar da sua gestação. É só você continuar firme, confia nele, Deus vai intervir. E foi assim, queridos irmãos, não é? Nós decidimos seguir adiante. Neste mundo que nós estamos aqui a viver, situações dos gêneros, opiniões, é claro que sempre vão ser diferentes. Eu não sei se talvez eu estou a contar a minha história para alguém que está passando por uma situação similar, ou se calhar já passou por isso. É muito importante nós estarmos firmes naquilo que nós acreditamos. É muito importante sempre consultar as pessoas espirituais para poderem nos ajudar na tomada de decisão. Neste mundo tão duro, tão cruel, é sempre fundamental pautar por seguir aquilo que são orientações de Deus. É claro que em algum momento você poderá até duvidar, poderá ter medo, mas a sua fé é que vai te ajudar a alcançar a sua vitória. E foi assim, eu decidi confiar em Deus e com fé, com os nossos joelhos dobrados no chão, nós conseguimos ter uma resposta de Deus. Foi assim que eu lidei com esse desafio, não é? Deixei de lado aquilo que não tinha nada a ver com o princípio de Deus e decidi seguir adiante. Houve uma pequena fragilidade na parte do meu esposo. Em algum momento, por causa das situações anteriores, ele em algum momento até que cedeu, alegando que talvez os nossos familiares, eles tinham razão por serem adultos, são pessoas mais experientes, então não seria mal nós darmos ouvido a ele. Mas eu disse: marido, nosso Deus, Ele é supremo, nosso Deus está acima de todo o poder terrestre. Se existe uma mão nisto que nós estamos a passar, eu tenho certeza que Deus, Ele vai intervir. Deus vai derrubar essas forças malignas. Se existe uma doença em mim, Deus vai me curar. E se for a vontade dEle, eu ter a minha bênção nas mãos, então assim será. Eu disse para o meu marido: eu estou disposta a passar por qualquer situação. Eu estou disposta a aceitar aquilo que Deus tem para mim. E foi assim, queridos irmãos. E nós seguimos adiante, confiando que Deus ia agir. Por isso, eu vos apresentei a resposta de Deus. Não tinha outro nome para dar ao nosso filho, a não ser bênção divina. O meu filho, ele recebeu o nome do Blessing, bênção de Deus. Que essa história possa impactar a sua vida. Que essa história te ajude a tomar decisões certas.
que essa minha história te ajude sempre a permanecer ao lado do Senhor. Deus é a resposta. Querido irmão, Deus é o nosso refúgio, é o nosso abrigo seguro. Tal como nós podemos ver em Salmos 46, versículo 11, diz aqui: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo seguro. Como anular essa palavra? Em Salmo 91, um verso muito conhecido, lemos nós no verso 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Como anular essa palavra? Palavra que nos oferece segurança, paz, certeza de que Deus nunca nos abandona. Como anular essa palavra? Diante do desafio que Maria passou, ela teve na mente: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu abrigo, a minha rocha eterna. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração a geração. Irmão e irmã, o que está te afligindo? O que está apertando seu coração, a sua vida? Qual tem sido o teu recurso em momentos como estes? Quando a vida te aperta, quando a vida parece estar sem sentido, pelas perseguições, pelos maus tratos, pelas más considerações que lá de fora o mundo procura pressionar sobre si. Quando as pessoas interpretam mal sobre si, qual é a sua posição diante disso tudo? E entenda, Deus é contigo. Deus é conosco de geração a geração. Ele nunca nos abandona. Ele nunca se afasta de si. Apenas tome a sua posição do lado dele. É aqui onde nós encontramos então em 1 Pedro 5, versículo 7, versículo 6 e 7, que diz aqui: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Percebe? Você deve estar a passar por decepção, por momentos difíceis. Se calhar é uma frustração que está insistindo sobre você. Talvez sejam vozes que não te motivam, que estão insistindo sobre você. Lança-te diante de Deus. Apresenta a sua ansiedade, a sua preocupação diante de Deus, porque Ele tem cuidado de ti. Nosso Deus é o refúgio seguro. De geração a geração, este Deus é conosco. No próximo episódio, vais conhecer o episódio da Maria. Maria virá no próximo episódio, juntamente com o esposo, onde que ele, o marido, irá depor sozinho como encarou tudo isso o que Maria encarou. Qual foi a perspectiva dele diante dessa situação toda? Porque sem dúvida ele também sofreu. Com seu desejo de ser pai, mas com frustrações como essas, sendo difícil de alcançar esse título de pai. Como que ele encarou? E o que passou com os seus amigos, sua família? Porque de verdade, neste desejo, também a família estava à espera. Contudo, vendo que as coisas estavam sendo impossíveis. Como que ele encarou esta situação? Próximo episódio, Maria voltará para nos contar aqui a sua história de novo. Aguardo por si. Compartilhe e assim se inscreva também, para que assim possam ter, muita gente tenha acesso a essa informação.